Já estamos aí na disciplina, nova disciplina, né? Estamos na nova disciplina e com certeza temos muita expectativa de que Deus vai nos abençoar. Vamos crescer mais no conhecimento. O autor, o evangelista Lucas, ele narra, ele fala sobre o crescimento de Jesus e ele usa três expressões sobre crescimento. Ele diz lá no Evangelho, no capítulo 3 de Lucas: e crescia o menino em sabedoria, em graça e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Em graça, estatura e sabedoria. E é isso que Deus quer que nós também tenhamos como motivação de crescimento: graça, estatura e sabedoria. Que Ele nos vê nessas disciplinas, né, que estamos tendo: graça, estatura espiritual, de homem espiritual, e sabedoria. E a disciplina que temos agora nova é a genuína autoridade e submissão. A genuína autoridade e submissão. E o tema é, de certa forma, complexo nos dias de hoje. Nos dias de hoje o tema é extremamente complexo. E é interessante que nós vamos aprender aqui nessa disciplina, vamos em todos os tópicos que nós desenvolvemos, nós vamos descobrir que o universo e tudo que acontece no universo, de bom e de mal, tudo que acontece no enredo, na história, nos níveis que vocês possam imaginar, em todos os níveis, tudo acontece e é gerido por causa de autoridade. Autoridade. E são dias que nós estamos abordando, e vamos abordar, eu trouxe até um livro aqui, que não tem nada a ver, não é um livro evangélico, não é um livro teológico, é um livro que um português escreveu, Miguel Morgado, e fala sobre a autoridade. É o xará aqui do Miguel. Conhece o Miguel Morgado, Miguel? Não conhece, né? Diogo Morgado, né? Então, o Miguel Morgado aqui, olha, nasceu em Setúbal. Ele é mais velho que você um pouquinho. Ele nasceu em Setúbal em 1974. É professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Foi professor convidado da Universidade de Toronto. Autor de vários artigos e livros em Portugal. Viveu nos Estados Unidos, publicou em 2008 A Aristocracia e os Seus Críticos. Enfim, olha, e eu já li esse livro aqui. E é uma complexa questão de autoridade, é muito complexo. Nós vamos estudar isso. Mas agora vamos abordar nessa questão a autoridade, a genuína autoridade. Precisamos de autoridade? Existe autoridade? Se a autoridade existe, qual é a função da autoridade? Qual é a abrangência da autoridade? Existe a autoridade política, existe a autoridade familiar, existe a autoridade jurídica, existe a autoridade corporativa, existe a autoridade do Estado. Nós temos aqui nessa rua, onde a comunidade se reúne, temos aqui do lado uma autoridade, uma instância de autoridade, que é o quê? Tribunal. O tribunal tem um juiz que é regido, ele não vive dele mesmo, ele não faz nada, ele é a autoridade, foi delegado a ele a autoridade, ele é representante da autoridade, está lá, e ali são decididos a vida de pessoas, o destino de pessoas que ou obedeceram ou infringiram a lei, e tem que ser colocado a autoridade, ou para um sentido positivo ou negativo, enfim,
A autoridade é um negócio, e nós vamos entrar hoje nesse estudo, olha, é profundo, e nós oramos aqui, é com temor e tremor. Eu pensei nesse assunto, é muito sério. Nós vamos entrar num campo que é seríssimo, importante na nossa vida espiritual. Autoridade e submissão. Então é muito importante, amém? Nós entendemos essa questão. Até onde? Quais são as esferas? Tem autoridade moral, enfim, temos tantos níveis de autoridade. E a pergunta é: como é que nós hoje encaramos, entendemos, compreendemos a autoridade? E agora voltando aqui para a autoridade espiritual, autoridade espiritual. Existe a autoridade espiritual? Como que ela se manifesta? Como que a autoridade espiritual ela se estabelece? Quais são as bases? Quais são os parâmetros da autoridade? Vamos estudar tudo isso nesse livro, nesse material que temos aqui, na disciplina, na continuidade das disciplinas chamada A Genuína Autoridade e Submissão. Muito importante isso, bem? Então nós vamos abordar aí, vamos ter várias questões, várias esferas. Vamos falar hoje de uma esfera. Próxima aula nós vamos abranger um outro item, e assim sucessivamente, de tópicos em tópicos, vamos fazer uma síntese do que é autoridade e vamos tomar uma posição ao lado ou não. Nós vamos descobrir que o pior pecado que existe chama-se rebelião. Há níveis. Pecado é pecado sempre. O pecado é pecado. Seja pecadilho, seja pecadão, é pecado. É errar o alvo. É andar na corrente, na contracorrente. Mas existem os níveis de pecados e de níveis de rebelião, e que trazem as suas consequências. Vamos ver tudo isso aí no estudo de hoje de discipulado. Ok? Então temos aí material, que estão na mão aí, e nós vamos já para o capítulo 1. O que vocês têm na mão, esse material, como disse a vocês, eu já li, já estudei, já abordei, já vivo isso. Procuro entender, ter temor e tremor acerca de autoridade. Em nome do Senhor, eu quero falar somente aquilo que vem do Senhor. Jamais quero dar uma palavra para alguém ministrar que não seja da parte do Senhor, porque está em questão destino de vida e decisões. É muito importante. A minha palavra tem peso no sentido de ser alguém que é delegado, alguém que carrega uma responsabilidade com uma comunidade, por exemplo, e que os oráculos de Deus estão no meu colo. Eu preciso ministrar, gerir isso. Para isso eu preciso de autoridade. Nós vamos abordar. Minha autoridade, ela está sendo aprovada por Deus ou reprovada? A minha autoridade vem de Deus ou vem de mim? Ou vem da alma? Ou vem do diabo? Nós temos que ir analisando tudo isso. Vamos estudar bem isso e sair daqui clarificados. Vai ser muito bom. E vamos entender que vamos amar mais a Deus ainda, temer mais a Deus e servi-lo com mais integridade, em nome do Senhor. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Então temos aí o material, e a Emília vai iniciar então essa leitura. Emília, que é a aluna aqui, primeira da carteira, e vai ler para nós, em nome do Senhor. Vamos ler então. Capítulo 1. A rebelião de Lúcifer. A autoridade do Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com o relato da criação do primeiro mundo. Nesse versículo, o verbo criar tem o significado de trazer algo à existência a partir do nada. Somente Deus tem essa capacidade criadora. Ele é a origem do universo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus, portanto, é a única autoridade absoluta deste universo. E todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Isto é, ele exerce sua autoridade com poder a fim de sustentar o universo
universo por meio de sua palavra. Amém. E nós vamos procurar, nessa disciplina, vocês estão lendo em casa, consultem nas escrituras os textos. O autor, por vezes, ele escreve o texto aqui já, o texto está já escrito, mas vá, consulte, anote na sua Bíblia, faça uma leitura do texto e vá também às escrituras, a sua versão, e também faça uma segunda leitura, porque vai ser muito importante a leitura dos textos que temos aqui. E nós vamos ler esses dois textos então. Bom, Gênesis 1, capítulo 1, nós sabemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Você tem aí no seu Gênesis capítulo 1? Como é que está Gênesis capítulo 1? Se você tiver dificuldade de encontrar, procura o irmão do seu lado, ele vai te ajudar. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ricardo gostou aí. Amém, Ricardo? Se tiver dificuldade aí, pergunta para a esposa que ela vai mostrar para você onde está. Se os dois não souberem, eu vou orar pelos dois. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 1. Encontrou? Aleluia. Quem pode ler para nós? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. O Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas disse: haja luz, e houve luz. Amém? Primeiro versículo? É só o versículo 1. É só O 1 está escrito o que não? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém. Se empolgou, foi criando e foi melhor. Já que pegou a autoridade, está vendo? Está vendo como que é fácil de quebrar a autoridade? Estou brincando, mas olha, sabe como é fácil? Você percebeu que as coisas são. Uma das coisas que é muito importante, não é a questão de realmente não ir além. Quando a mulher cai, se vê, Deus deu uma ordem para a mulher, nós já falamos isso. O Senhor disse: não coma do fruto. A mulher, quando vai conversar com a serpente, diz: olha, o Senhor disse, não posso comer nem tocar. Aumentou, acrescentou um item que não existia no diálogo entre Deus e a mulher. Toda vez que um item na nossa relação com Deus é quebrado a partir de nós entramos numa quebra de autoridade. É interessante isso, vamos ver. Então, capítulo 1, verso 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas lê o versículo 2 também, Vitor. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A terra, entretanto, era sem forma e Vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok. Vamos lá para o Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, verso 16. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas. Colossenses 1,16b. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sejam tronos, sejam poderes, sejam potestades, sejam principados, sejam dominadores, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso é muito importante entender. Ok? Vamos continuar a leitura do texto aí. O céu foi criado para a terra. Vamos lá, Júlia, leia para nós, bem forte. Em Zacarias 12, lemos: fala o Senhor, o que entendeu o céu, estendeu o céu, fundou a terra e firmou o espírito. Do homem de Deus. Da mesma forma, vimos em Isaías: também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu o céu. Isaías 48, 13, né? Continuemos. Esses versículos nos revelam que o céu foi criado para a terra e a terra foi criada para o homem. Todavia, falamos aqui do primeiro dia, quando Deus criou o céu e em seguida a terra, e antes de criar o mundo. Amém? Vamos lá. Então veja bem. Ponto 1.
como a Emília leu, a Emília vai pelo menos desenvolver aqui a primeira divisão do tópico aí. Aliás, vamos rever aqui. O tema, a disciplina que vamos estudar então nesses períodos é a genuína autoridade e submissão. O tópico de hoje, qual é o tópico de hoje, Emília? A rebelião de Lúcifer, parte 1. A rebelião de Lúcifer, parte 1, que abrange a página 7, da página 7 a 13. Primeira divisão desse tópico, o que é? A autoridade do Criador. A autoridade do Criador. 1.1. Autoridade por meio da criação. Gênesis 1. Autoridade por meio da criação. Nós começamos a ler, o autor diz que do nada Deus criou, não havia nada. Qual a matéria-prima que Deus tinha na mão para criar? Eu estava vindo agora à tarde, eu fui pagar uma conta, e eu fiquei alguns dias observando que estão fazendo, tem um café que estão, não é um café, é um self-service que tem ali agora em frente aqui, quase que a biblioteca aqui, já viram? E ficou parado um tempo, vocês perceberam que ficou parado um tempo? Fiquei observando, mas por que ficou parado? A nossa cabeça começa, colocaram lá, já picharam, já escreveram, e eu fiquei olhando, mas não terminaram, só que começaram o trabalho, não terminaram, e eu fiquei pensando, e aí eu raciocinei, provavelmente algum item demorou para vir, estava algum item encomendado, não chegou a tempo, e não conseguiram dar continuidade, não deu outra. Eram umas pedras, estão pondo na lateral, um cimento, uma coisa, está ficando bonito aquilo. Isso, estão a forrar, isso, mas eram de material assim, de cimento enorme, umas peças bonitas que se encaixam como um puzzle, se encaixam ali, vão fazer anatomicamente não, né? Mas esteticamente vai ficar bonito aquilo. E eu passei, quer dizer, e vi aquilo. Você vê o processo de criação, né? Alguém projetou aquilo. Agora, para aquilo ser projetado, precisa de matéria-prima. Qual a matéria-prima de cimento? Não é? O cimento é feito de minério, algum minério aí da terra, que é extraído da terra. É processado quimicamente e se torna em cimento. Mas tem matéria-prima para se construir. Agora, Deus, qual é a matéria-prima de Deus para construir o universo todo? Da palavra. Disse Deus: haja. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual foi a matéria-prima? Júlia, você tem capacidade de responder para nós? Você que é uma menina inteligente, estudante, sábia, filósofa, nossa, que fica... Não sabe, né? Qual foi a matéria? Nada. Nada é matéria-prima para Deus. Veja bem, do nada. E esse nada, essa matéria-prima que não existe, que Deus opera do nada, do inexistente. Lá em Romanos capítulo 4, verso 17, diz que Abraão creu contra a própria esperança. Está lá em Romanos capítulo 4, verso 17, que Abraão creu contra a própria esperança, pois acreditou que Deus, um corpo morto, poderia dar vida. E esse Deus que Abraão creu com a própria esperança, chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 17, está lá. Chama as coisas que não são como se já fossem. Aí está a autoridade. A autoridade é alguém, a autoridade máxima é o nosso Deus. Toda autoridade provém de Deus. A autoridade máxima, a essência da autoridade, a natureza da autoridade está toda em Deus. Deus é a autoridade. Ele não tem autoridade. Eu tenho autoridade, agora Deus é a autoridade. Um delegado tem autoridade, mas Deus é a autoridade. Um fórum tem autoridade, mas Deus é a autoridade. Um governante tem autoridade, mas Deus é a autoridade, ao ponto de o autor aos Hebreus dizer que nenhuma autoridade, e o Paulo também diz em Romanos, nenhuma autoridade vem por vontade própria, mas Deus é que delega a autoridade. Mas Ele é a autoridade. Então, como leu bem a Emília, a autoridade do Criador, a autoridade por meio da criação. Nós reconhecemos isso. 1.2, Emília. Novo Testamento, autoridade
Exousia, tá bom? Não, é uma palavra grega, está aqui. A palavra autoridade no grego é exousia, significa autoridade máxima. Quando Jesus chega para os discípulos, lá no capítulo 28 de Mateus, capítulo 28, nos versículos 19 e 20, capítulo 28 de Mateus, ele diz assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora o Pai, que tem autoridade, passa para o Filho. É-me dada, doa ao Filho, entrega a Ele. Ele conquistou essa autoridade. A palavra grega é exousia, a autoridade máxima, plena. Jesus é a autoridade que delega poder. Ele é a autoridade. Só Ele é a autoridade no universo todo. Por isso que eu disse que tudo gira em torno de autoridade. Toda a história do cosmos, tudo que você perceber no universo, tudo que está disponível, disposto, seja naquilo que nos nossos olhos é caótico, seja naquilo que aos nossos olhos é organizado, tudo que você, a leitura que nós fazemos do universo, não só do físico, mas de tudo que está estruturado como principado, poder, potestade, visível e invisível, como diz Colossenses, e tudo que existe vem da autoridade do Senhor. Isso é maravilhoso. 1.3 da divisão aí. Autoridade, poder delegado. Amém? Autoridade, poder delegado. Então eu entendo já em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que? Deus, Ele é o Criador, Ele é o Autor e Ele é o causador de todas as coisas. Amém? Deus é a autoridade que cria, a autoridade que atua e a autoridade que causa todas as coisas. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz menção ao outro dia, uma noite discurso outra noite, e você tem ali no Salmo 19 toda uma descrição da criação de Deus, revelando sua autoridade. Amém? Agora passamos a palavra de autoridade ao Filipe. Continua lendo aí, Filipe. Os céus foram criados, não é isso? Os céus foram criados de maneira magnífica, como diz o salmista. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19:1. Quando escreveu aos Romanos, Paulo lhes afirmou: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20, né? Romanos 1:20. No livro de Jó, Deus revela quão sabiamente criou a terra. Ele pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Jó 38, 4, Acesso. 7. Eu fico perguntando aqui, ou questionando. Alguns de vocês poderiam me descrever ou mencionar quais são as universidades mais importantes do planeta Terra? Alguém? Harvard, por exemplo. Já ouviu falar de Harvard? Universidade de Harvard. Dizem que é uma das melhores universidades que há. Fica nos Estados Unidos. Harvard. Então lá nos Estados Unidos tem uma universidade de Harvard que formou, trabalhou as mentes mais poderosas que já pisaram no planeta Terra. Estudaram lá. Outra universidade, por exemplo, aqui em Inglaterra. Quem poderia me ajudar aí? Oxford. Muito bem. Universidade de Oxford. Também, as cadeiras e disciplinas estão ali para formarem mentes brilhantes.
Eu não sei, parece que Steve Hawking estudou e foi professor em Oxford. Ele era professor em qualquer universidade do planeta Terra. Então era a capacidade. E eu proporia a essas universidades, se me desse a oportunidade, de colocar uma placa na entrada, na porta principal, onde todos os alunos e professores que entram ali pudessem ler. Eu sugeria que tivesse essa epígrafe aqui, ó, de Jó, bem grande, para que todos que lessem respeitassem. Porque quantas vezes o homem presunçoso acha-se maior do que Deus? Você lê em livros homens querendo definir datas, definir formas e fórmulas como as coisas acontecem. Uns chegam a dizer: não, Deus não precisa existir. O universo é uma obra do acaso, chamada geração espontânea, por exemplo. É um mistério. Amém? É um mistério. E sendo assim, vamos ler a divisão do tópico 2. Leia para nós, Felipe. 2. Céu, terra, criação, autoridade. Céu, terra, criação, autoridade. Amém? Nós lemos Zacarias capítulo 12, verso 1, que diz ali que Deus criou os céus e a terra. Vamos ver, é muito importante ler Zacarias capítulo 2, verso 1. Amém? Vamos ver a importância disso. Zacarias capítulo 12, verso 1. 12. Pode ler, Felipe. Esta é a mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos. Amém? Na minha versão diz assim: esta é a mensagem do Senhor para o meu povo. O Senhor que estendeu a terra e colocou e criou o homem e colocou o espírito dentro dele. É uma versão assim. E colocou o espírito. Alguém tem essa versão? Quem pode ler? Leia para nós. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Que forma, eu gosto mais dessa versão, dessa tradução. Que forma o espírito dentro. Pode ler. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Anúncio do Senhor que estendeu os céus, colocou os alicerces da terra e formou o espírito do homem dentro dele. E formou o espírito do homem dentro dele. Aleluia. Aí nós temos uma revelação maravilhosa que parece que o cosmos todo, essa é a ideia, de que Deus criou tudo para formar a terra. Deus criou os céus para a terra e a terra para o homem. Deus criou os céus para a terra e a terra para o homem. Colocou dentro do homem, o Espírito soprou. Não é isso que nós vemos lá em Gênesis? E soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Fôlego no hebraico, né? Ruach, o ruach de Deus, ou seja, o Espírito de Deus. No Novo Testamento é pneuma, Espírito Santo, Hagios pneuma, Espírito Santo, não é? No Antigo Testamento, no hebraico, é o ruach de Deus. Ele soprou dentro de nós, nos deu vida. Amém? Continuamos a leitura. Depois vamos mais um pouco abordar aqui a divisão 2. Pode encerrar esse bloco aí, Felipe. A página 9, em cima aí. Quando Deus criou a terra, os seres celestiais descritos como filhos de Deus alegremente cantavam e rejubilavam. Verso 7. Maravilhados com a magnificência e sabedoria do Criador. Dentre eles estava o arcanjo Lúcifer. Olha aí, então quando nós vemos Jó, capítulo 38, versos 4 ao 7, no versículo 7 está escrito assim, no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus.
Onde você estava quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Dá-nos a ideia aqui dos seres celestiais que já assistiram, foram testemunhas de toda uma obra criadora. Entre eles estava quem? E aí nós vamos entrar agora num campo que aparece um ente agora aqui. Aparece uma pessoa, aparece um ser criado por Deus, com muita autoridade, muito poder. Seu nome? Lúcifer. O que significa Lúcifer? Aquele que transporta a luz. Lúcifer, aquele que é portador de luz. Veja bem. Então veja bem como que estava já ali presente o inimigo. Jó já menciona, o Senhor já menciona através de Jó, que os céus foram criados, a terra, e as testemunhas oculares, vamos dizer assim, foram as criaturas que Deus já havia criado, anjos, arcanjos, querubins, serafins, enfim, miríades e miríades e miríades e miríades de criações de Deus estavam ali. Ok, continuemos a leitura agora, vai ser Miguel, lê para nós, Miguel, o primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro aqui de Portugal? Agora é o Montenegro. Amém? Nós vamos saber também que esse primeiro-ministro aqui tinha também um monte, não era um Montenegro, era um outro monte, mas está aí, ó. Vamos ler. Prosseguindo com a leitura do capítulo 1 de Gênesis, temos: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que aconteceu com a terra? Acabamos de dizer que ela foi criada por Deus de maneira maravilhosa e bela, mas em Gênesis se registra que ela se tornou sem forma e vazia. E ainda que havia trevas sobre a face do abismo, algo muito sério ocorreu no universo, a ponto de desfigurar a terra. O livro de Ezequiel ajuda-nos a desvendar o mistério. O capítulo 28 descreve um ser criado por Deus com perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Veja bem, então, Miguel vai ler o que está escrito no capítulo 28 de Ezequiel. Continua, Miguel. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias: o sábio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andadas. Associando este texto ao de Isaías, podemos concluir que ambos se referem a Lúcifer, um líder entre os anjos. As pedras preciosas representam dons e capacidades que Deus deu a este querubim da criação. Como vimos em Ezequiel 28, diz que foi Deus quem o estabeleceu, que ele era querubim da guarda e estava no Éden, jardim de Deus, no monte santo de Deus. Lúcifer foi criado na posição de um príncipe, de um rei, para governar sobre o primeiro mundo criado por Deus. Ele foi, portanto, o primeiro-ministro de Deus. Então veja bem. Ponto 2 aqui: céu, terra, criação, autoridade. Lemos Zacarias 12:1, Isaías 48:13, que ele era o sinete da perfeição. E pela ordem, ele foi o primeiro que tinha autoridade, que Deus deu autoridade para ele. Na primeira criação. Aqui no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 2, os estudiosos, e chega-se a essa conclusão, porque segundo Zacarias 12, Isaías 48, a terra foi criada perfeita, e o Senhor criou seres, e teve todo um exército de criação que Deus plantou nessa primeira criação da terra.
Então havia uma criação original, havia nessa criação todos os elementos de criação que Deus tinha feito, seres, e esses seres eram comandados por esse primeiro querubim, que nós conhecemos por Lúcifer. Na primeira ordem, ele foi responsável, o Senhor preparou e deu para ele governar toda essa primeira criação. Veja bem, do versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1, pare para pensar agora comigo e dê muita atenção nisso, porque isso vai ser revolucionário para nós aprendermos. Do versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis, há um hiato na eternidade que nós não podemos medir, não dá, são eras, nós não podemos entender nem questão de tempo. Hoje mesmo a física já questiona tempo e espaço, já dizem que não existe. Imagina naquela época então, um físico estudando e tentando fazer cálculos, não chegaria a conclusão nenhuma. Mas há um tempo na eternidade passada enorme, onde essa obra criada por Deus, a primeira terra criada, esse primeiro elemento criado por Deus, na sua coletividade, era governado por Lúcifer. E Lúcifer tinha pessoas, seres que faziam parte dessa criação, entes que faziam parte dessa criação, e ele governava. É disso que está falando Ezequiel 28, é isso que repete depois em analogia Isaías capítulo 14. Então ele governava, ele tinha esse governo, ele tinha esse domínio. As pedras, como nós falamos aí, esses elementos que em figura de linguagem podem ser dons, como também podem ser elementos de obra-prima que ele tinha para construir civilizações. Pare para pensar, negócio, irmão, temos que pensar um negócio muito grande, que Deus deu autoridade para ele, de criar, de gerir, de ser não só um governante, como governante, mas imagine um engenheiro, uma pessoa que tinha capacidade de construção e tinha matéria-prima, elementos. Hoje esses elementos que nós temos aí, são elementos de alta categoria para o ouro, por exemplo. O ouro, ele é aplicado em que hoje? Transmissor, computadores, para poder o quê? Hoje, na inteligência artificial, os computadores de inteligência artificial, os computadores quânticos, precisam de ouro para fazer transmissão rápida de comunicação. É um ótimo condutor, maleável, não aquece, enfim, tem vários itens. Agora imagine isso na mão de alguém que tem capacidade. Essas civilizações, vocês já ouviram, eu não entro muito nessas questões, porque eu também tem que ter equilíbrio, mas vocês perceberam que a cada dia mais os geólogos, as pessoas que fazem, os arqueólogos, estão descobrindo civilizações que haviam antigas e estão aí enterradas, sepultadas. Pode ser que isso já fosse elementos dessa primeira criação, vestígios que ficaram. E nós temos aí sinais maravilhosos. Quem que era governante, quem governava, quem tinha essa autoridade, a quem foi delegado? A Satanás, a Lúcifer. É ele que governava. Então, pela ordem, primeira criação, o governo foi de Lúcifer. Já na primeira criação, começa a ver, agora vamos voltar para aquele tempo, aquele ato, na eternidade passada, que nós não temos condição de medir. É inexplicável, é imedível, se existe essa palavra, talvez não exista, mas não dá para se medir, é imedível. Como criou, já tem no vocabulário português, já tem no dicionário português, já há a palavra imedível, que foi um ministro do governo Collor de Mello que criou esse termo imedível. Não dá para se medir, não dá para se avaliar o tempo, o espaço, mas nesse período começou a ver no coração desse anjo o desejo de se tornar igual a Deus. Ele começou a alimentar no seu espírito, no seu íntimo, o desejo de governar tudo. E aí começa o processo chamado processo de rebelião, que nós conhecemos como a queda de Lúcifer. Ele caiu. Lá em Apocalipse 12 diz que ele levou a terça parte de anjos com ele, de seres com ele,
caiu. Houve uma queda nesse período todo que os estudantes aí, que os cientistas, que os cosmólogos, que os físicos acham, né? É tanta coisa que você lê. Eu gosto muito de ler física, eu gosto muito de ler, por exemplo, né? A questão da física, astrofísica, medir, não é? A matéria negra. Já ouviu falar sobre isso? O que é matéria negra? O que é buraco negro? Enfim, esse universo que não tem fim, meu irmão. Não se sabe se tem início, fim. Na medida do homem, tem na medida de Deus, mas a nossa medida é infindável, é um negócio monstruoso. Galáxias e bilhões de galáxias. Nós estamos numa galáxia. Fazemos parte de um sistema solar numa galáxia que tem bilhões de estrelas, bilhões de sistemas. E estamos incluídos num universo que, segundo, são bilhões de galáxias, que podem ter bilhões de mundos, de multiversos, não só o universo nosso, mas multiversos, como bolhas que você vê na água. Quando você liga a água assim, e começa a ter aquelas bolhas, você pega um copo de Coca-Cola e vê aquelas bolhas, viu? Você coloca assim, e aquelas bolhas começam. Diz que pode o universo ser um caldeirão daquelas bolhas assim, que não tem fim. Quem é que fez tudo isso? Você vê? E nesse período todo começa a haver uma rebelião, queda de Lúcifer. 2.3, lembra o nosso Filipe? O projeto de Deus. O céu foi criado para a terra. O céu foi criado para a terra. E tudo isso o Senhor usa aqui, esse espaço nosso, tudo acontecendo aqui nesse projeto, dentro daquilo que nós conhecemos, dentro do nosso universo, dentro da economia de Deus para a terra. Estamos falando da terra. Se você falar com um teólogo aí, um pastor mais tradicional, mais convencional, vamos dizer assim, como diz mais fundamentalista, ele não vai dar muito lado do que eu vou falar, mas eu creio que o nosso sistema, nosso planeta Terra é uma experiência análoga de vários e vários e vários universos que Deus tem. Mas aconteceu aqui, nesse laboratório nosso. E a redenção está acontecendo aqui, nesse espaço nosso. E aqui foi dado a autoridade de alguém para cuidar. E houve uma rebelião. Ele não queria só cuidar, ele tinha a administração da casa, mas não era dono da casa. O dono da casa é o Senhor, mas ele quis tornar o quê? O dono da casa. 2.4 aí. Nossa ignorância sapiencial, científica, filosófica, histórica, teológica, não permite alcançar esse entendimento. Por isso que Jó, por isso que eu disse que isso aqui tem que estar dentro de uma epígrafe bem grande, uma placa bem grande, nas maiores universidades do universo, tem que estar lá. Jó 38, 4 a 7. Onde você estava quando eu criei tudo isso? Nosso conhecimento sapiencial, nossa filosofia é vã diante de tanta grandeza. E nessa grandeza toda, nesse espaço, nesse complexo da criação de Deus e dos seus seres criados, estava havendo uma rebelião. E Satanás, nas eras, e foram eras, não foi aconteceu objetivamente, rapidamente. Foram eras e eras e eras da eternidade em que o coração dele foi perdendo a essência, perdendo a simplicidade, a verdade, a natureza santa, e foi se corrompendo. Aí você me pergunta, né? Mas por que Deus permitiu? É uma pergunta que vem na nossa mente. Por que Deus permite o mal? Aí que é uma outra questão que não é para essa aula aí, né? Mas Deus, o bem e o mal estão em Deus. Deus é sábio em tudo. Até para gerir o mal, Deus é sábio. Amém? Até para isso Ele é sábio. E convém nós começarmos a entrar em questões aí, porque não vamos chegar a conclusão nenhuma, a não ser vamos confiar na autoridade de Deus. Ele é autoridade. E no final, tudo e todos vão se concentrar nele. Tudo corrobora para Ele, por Ele e dele. Continuamos a leitura então, que temos que ir. Não, poxa, a queda agora, não é isso?
Agora, peraí. Isso o Miguel leu. Agora quem é que vai ler? É a Vanessa. A queda. Página 10. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecaste pelo que te lançarei, profano, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Como entrou a iniquidade em Lúcifer? Como se corrompeu? A grandeza de Deus faz com que ele não imponha nada sobre suas criaturas. Antes, ele lhe dá o direito de livre escolha. Os anjos foram criados como ministros de Deus para servi-lo. São para cumprir suas ordens. Enquanto prevalecer a autoridade de Deus no universo, a justiça e a paz serão mantidas, sem nenhum sinal de iniquidade. Quando Lúcifer, dotado por Deus de grande inteligência e sabedoria, se achou tão capaz a ponto de considerar que podia ser ele mesmo a fonte de suas ações, a iniquidade entrou nele. Parece mesmo que, de início, sua intenção era boa. Queria servir a Deus com suas aptidões, mas, pouco a pouco, tornou-se um poder paralelo ao do Criador. Um poder paralelo. Parece que, no princípio, tudo isso começa com boa intenção. É interessante que toda quebra de autoridade começa com boa intenção. Boa intenção é uma boa intenção. Ajudar, fazer, realizar. E aí nós entramos na terceira divisão aí do tópico. Lúcifer, primeira expressão da autoridade criada. Consegue ler daí, Vanessa? 3.1? Acredito que sim. Ou glória. Governante. Primeiro governante, né? Deus Delegou? Delegou autoridade. A Vanessa acabou de ler aqui um texto em Ezequiel 28 e também em Hebreus. Acabou de ler também em Hebreus, que capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores a serviço. Lúcifer também está nessa categoria, ele foi criado, mas a serviço de Deus. E a serviço das criaturas que Deus tinha feito nessa primeira criação. Estamos voltando ainda naquele primeiro momento, estamos ainda em Gênesis capítulo 1, aí nas eras mais primitivas da Terra, onde tempo, espaço, relógio não existe, não tem nenhuma cronologia, as coisas estão acontecendo, não sei como, dentro de um espaço e de uma dimensão inexplicável, inexorável para nós, mas está acontecendo. Está acontecendo. E o primeiro governante que Deus delegou a autoridade é Lúcifer, Satanás. Por isso que eu coloquei, é um ser análogo. Ou seja, ele é representante de muitos Satanás que é por aí. Eu posso me tornar um diabo se eu quiser, se eu deixar permitir. Satanás não é só um ser que existiu, existe ainda, está vivo e ativo no universo, como também eu posso, pela rebelião, me tornar associado dele. Por isso que eu disse que ele é um ser análogo, pode ter vários representantes. E aí ele começa a disseminar, fazer a sua campanha, fazer o seu projeto. Onde começa isso? Nas esferas celestiais. Ele começa a tentar convencer. Há um texto em Isaías e Ezequiel que diz que ele vira um comerciante, vender a sua ideia. A boa intenção, toda boa intenção vira uma boa ideia. Toda boa ideia tem que ser o quê? Disseminada, muito bem. Toda intenção começa com uma boa ideia. Toda boa ideia precisa ser comunicada, disseminada. Toda disseminação precisa fazer comércio. Tem que vender o produto.
E assim, o mundo é assim. Nós caminhamos assim. E Satanás trabalhou da mesma forma. Então, 3.2 aí, Vanessa. É um ser análogo, não é? Análogo. Lê Isaías 14, 12 e 15. Isaías 14, é muito importante nós lermos também Isaías capítulo 14, versos 12 e 15, que vai corroborar aqui para entendermos Ezequiel 28, 12 a 14. Isaías capítulo 14, versos 12 ao 15. Pode ler, esposa. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. E isso aconteceu porque você dizia no seu coração: eu vou subir bem alto nos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, ao norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Olha, tá vendo? Veja o comércio dele. E interessante que ele fala sobre, começou a querer vencer, começou a batalhar, conquistar. Ele teve a ideia de guerra. Empreendeu uma guerra santa. Por isso, quando você vê negócio de guerra santa no mundo, não se estranhe. Porque todo o enredo bíblico está em torno da autoridade. Eu disse, não foi a primeira palavra que eu disse no início do estudo de hoje? Todo o enredo do mundo, não é só bíblico, principalmente na Bíblia, mas todo o enredo do universo está em torno da autoridade. E aí ele começa a fazer o seu comércio e disseminar as suas ideias. Agora aqui é minha leitura, ok? É a minha interpretação que eu tenho para mim. Ninguém é obrigado a aceitar. É a minha linha de pensamento. Se nós queremos pensar assim, em teologia usa-se muito hoje. Qual a sua linha? A sua linha é batista, metodista, a sua linha é pentecostal, a sua linha é tradicional? A minha linha de pescar. Quando eu gosto de pescar, aquela linha para pegar o peixe. Mas veja bem, linha de costurar. A minha ideia é de que nessa civilização, nesse cosmos que Deus havia dado para Satanás, para Lúcifer governar, já nesse processo de rebelião que nasce no coração dele, ele começa a disseminar a ideia. Alguns começam a aceitar a ideia, outros rejeitam a ideia. Os que aceitam a ideia ficam ao lado dele, os que rejeitam a ideia ficam ao lado do Criador. Há uma consciência. Deus já havia dado a essa primeira criação também o livre-arbítrio. Então ele começa a trabalhar, montar guerra, fazer guerra. E nós vamos descobrir depois o que se torna. Por isso que eu disse que um ser pode se tornar um espírito maligno, um ser humano pode se tornar um diabo. Pode se tornar. A gente não vê coisas horríveis? Pessoas com um sentido, com uma natureza, com atitudes demoníacas. E aí começa a ver esse governo paralelo, quebrando a autoridade do Senhor. Porque todo o enredo universal está em torno da autoridade até os dias de hoje. Por isso que eu orei antes do culto, do culto não, da nossa aula aqui, de discipulado. Senhor, tem misericórdia do tema de hoje. Esse tema, ele fala de algo muito importante. A autoridade de Deus. Amém? Então leu muito bem a Vanessa. Você leu até que página, Vanessa? Até página 11, né? O último parágrafo agora. Agora falta o último parágrafo. Continua lendo, Vanessa. No livro de Isaías se revela que a extrema capacidade e sabedoria do arcanjo levaram-no ao orgulho e exaltação. No texto a seguir, destaca-se bem no ego de Lúcifer. Preste bem atenção nesse texto aí. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas
do abismo. Isaías 14, versos 12 ao Que a pastora 15. Que leu aqui. A esposa, a querida esposa. Não é da autoridade, né? Está falando da autoridade agora. Quem é autoridade em casa? Querida esposa, querida. Sim, senhor. Tem que ficar, nem mira, fazer boa política, né? Política da boa vizinhança. Quem é autoridade? Entendeu, Ricardo? Quem é que manda em casa? Eu sou cabeça, eu que sou cabeça de casa. E a mulher é o pescoço. Aleluia. Então temos aí, vamos abordar aqui talvez a última divisão aqui desse tópico. Antes, porém, vamos continuar a leitura. Agora, Vitor, com um novo óculos aí, novo óculos não, o primeiro óculos que você usa, né? Melhorou, Vitor? Melhorou. Melhorou bem mesmo? Até vi você ajudando a Vanessa a ler. Tá vendo? Voltou a autoridade aos seus olhos, tá vendo? Tá vendo? Agora você enxergou, agora, Vanessa, foi a primeira coisa que ele falou para você? Poxa, você já era linda, agora que só você é mais linda ainda. Faltou isso, hein? E ele que não fale, não. Quem é a autoridade em casa? Tá vendo, Emília? Cadê o esposo? Tá viajando ou tá ainda? Não, tá. Aí ele agora. Depois chega em casa e autoridade. Vamos lá. Até certo tempo, ele cumpriu fielmente a vontade de Deus, e este o foi alcançado, alçando de posição, que já era acima das estrelas de Deus, isto é, acima dos anjos. Ele subiu até tornar-se o principal entre os arcanjos. Em determinado momento, porém, seu ego sobreveio, contrapondo-se a Deus. Ali se manifestou que ambicionava posição igual à do Criador. A partir daí, a Bíblia o chama de Satanás, o adversário de Deus. Então, se Lúcifer é aquele que a estrela da alva, a luz máxima, quem já viu a estrela da alva aí? Bonito, né? Quando madrugada ela está aparecendo assim, a última a desaparecer na manhãzinha, na madrugada, você vê aquela estrela bonita, que na verdade não é uma estrela, é o planeta, né? Mas era conhecida por estrela da alva na época. É Vênus. Oi? É Vênus. É Vênus, né? Você vê? Tem um brilho bonito. Então se faz a comparação dele, ou seja, aquele que se destaca entre as demais estrelas do cosmos. De estrela d'alva ele se torna adversário. Satanás, que significa adversário, inimigo. Continuemos aí. Com o surgimento de uma segunda fonte de autoridade no universo, a desordem e a confusão substituíram a harmonia, a justiça e a paz. Deus então o lançou à terra. Satanás conmoveu a terça parte dos anjos, que o seguiu em sua rebelião. Apocalipse 12:4. Esses anjos são identificados como os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal das regiões celestes, descrito pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios 6:12. Na terra corromperam criaturas pré-adâmicas existentes na época, sobre as quais Lúcifer e seus anjos governaram. Vamos parar aqui um pouquinho, só desculpa cortar. Vamos parar aqui um pouquinho aqui. Estão vendo aqui? Agora já chegamos aqui no. Eu preparei vocês para entenderem. Criaturas pré-adâmicas. É ele que governava. Então do Gênesis 1, verso 1 ao verso 2, havia uma criação primeira. Na realidade, a terra, quando Deus diz haja luz e começa a chamar a existência, ele está recriando, ele está repaginando, porque Deus também recria, ele está refazendo para entregar a outro governo. E depois nós sabemos também que entregou de novo, voltou, caiu nas malhas do veneno de Satanás. Mas eram chamados, como leu muito bem o Vitor, criaturas o que, Vitor? Pré-adâmicas. Continuemos.
contaminando-as com a sua rebelião e arrogância, e elas se tornaram os demônios, que são os espíritos imundos, os espíritos malignos. Lucas 7, 21, 8 e 2. Mostra Jesus expulsando demônios, espírito maligno do Gadareno. Maria Madalena tinha 7 espíritos, e o autor, e eu concordo com o autor, lembra que eu disse para vocês? Aqueles que aderiram a Satanás, essas criaturas, diz aqui que foram sepultadas com ele. Daqui, te lançarei nas trevas, no mais profundo do abismo. Está aqui. Não há um texto que diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? Pedro fala isso. Ele descendo ao Hades, pegou a chave da morte do inferno e pregou aos espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. Esse cativo ao cativeiro é a redenção desses que não se rebelaram, mas que tornaram fiéis e esperavam na vida de um Redentor. Isso que eu até me arrepio, amados. Isso é maravilhoso. Deus não esquece. Aqueles que se rebelaram tornaram-se espíritos maus, demônios, más em sua conduta. E aqueles que permaneceram fiéis ao Criador, com a sua consciência, livre-arbítrio, o Senhor vai lá e resgata, leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Fantástico, né? Porque é profundo na Bíblia. Continuemos aí, mas isso também vamos desenvolver. Vocês vão perceber isso com mais clareza. Deus vai trazer muita luz sobre esse assunto, em nome do Senhor. Isso obrigou Deus a intervir com as águas de seu juízo, resultando em uma terra sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo. Esse é o quadro desolador do resultado da rebelião de Satanás. E vamos encerrar então hoje o nosso tópico, a rebelião de Lúcifer, parte 1, dentro do tema a genuína autoridade e submissão. Terminando com a quarta divisão, que vai ler muito bem um novo óculos, uma nova visão. Ele já viu que a esposa está mais linda do que era ainda antes, com seus óculos poderosos. Agora vai ler aqui. Tá conseguindo ler? Cor bonita, né? Essa é cor de campeão, hein? A de baixo, sim. Não, essa tá caindo, essa tá em queda, essa também está em queda, essa está em queda. Queda de Lúcifer. Vamos dizer que era Uma queda? Uma queda processual. Eras na eternidade passada. Uma queda processual, foi acontecendo. Como falei, vai no coração. A rebelião, amados, começa a nossa rebelião, o nosso pecado começa com coisinha pequena. A gente vai dando lá, vai alimentando. Quando de repente, quando percebemos, já estamos dentro de um universo, de um buraco, de uma cratera que está nos engolindo. E aí foi o inimigo se pervertendo, caindo. 4.2. Razões da queda. Unção se transforma em presunção. Razões da queda. A unção que ele tinha se transformou em presunção. Porque ele queria ser igual a Deus. Ele tinha a unção de Deus. Meu Deus, nós temos Deus. Precisamos mais do que querer ser Deus. E por isso que eu estou dando uma... para nós, discipulado aqui, é importante. Porque infelizmente nós estamos assistindo isso dentro de um universo chamado Evangelho. Pessoas que querem ser deuses, comandar nossas vidas, se acharem no direito de chamarem a autoridade, se auto-intitularem. Isso é um perigo, não existe isso, se auto-intitularem. Eu fui na montanha, Deus falou, eu voltei sendo não sei o quê, sendo o anjo, o arcanjo Miguel. A gente colocando cadeira, vamos ver isso aí, trono. Está sentado o Miguel, o arcanjo, umas coisas doidas, loucas. Isso é princípio de rebelião, irmão. Isso não tem nada de Deus. E é por isso que nós estamos aprendendo para discernir, ser simples. O melhor lugar que eu tenho é minha igreja local, irmãos. Eu sou sincero, eu particularmente já tenho anos de vida com Deus. Hein? Eu não mexo em fogo estranho. Se eu percebo que é fogo estranho, não vou tirar, não trazer para mim fogo estranho, porque isso vai contaminar o arraial. Tem que estar atento. E estando atento, estou correndo perigo, então o Senhor me dá discernimento. Estou me enraizado, no nome do Senhor, no lugar do meu encontro,
Aprendi com Jesus. Entra no teu quarto, fala em secreto com teu pai, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Ponto final. Não preciso de mais nenhum item para esta bênção. Autoridade é Deus. Jesus não disse: a ninguém chameis de pai, o único pai é o celestial. Acabou, não tem mais ninguém. Então, por quê? Porque foi o meu Jesus que disse. E quem é ele? Ele é o Criador de todas as coisas. Por ele, para ele e dele são todas as coisas. Fecho com ele. E aí começo a criar a minha armadura hermética no sangue do Cordeiro, tá? Meu coração não se corromper. E ainda estou sujeito, mas preciso me policiar todo dia em amor, em serviço ao Senhor. 4.3. Extensão da queda, atmosfera espiritual divina. Os anjos, não é? Primeira criação e as criaturas. Aconteceu lá naquela esfera celestial e aconteceu na esfera da criação aqui, desse cosmos que Deus tinha criado nessa primeira terra. Veja que poder paralelo esse inimigo tinha, hein? De convencer anjos. 4.4. Consequências. Nós sabemos já, principados, potestades, aí é guerra e pecado e rebelião, tudo que nós estamos assistindo aí, infelizmente. Mas, graças a Deus, temos aqui de uma forma simples. Eu acho que nós tiramos bastante dúvidas da nossa mente hoje, em relação à origem do inimigo, em relação ao passado do planeta Terra, em relação àquilo que a geologia, aquilo que os cientistas, aquilo que as filosofias buscam, está tudo aqui incluído. Todo o enredo do planeta Terra e do universo está em torno da autoridade. Não é por acaso que a primeira experiência que Jesus teve depois de jejuar e orar, 40 dias, foi o quê? Mateus capítulo 4, tentação no deserto. Autoridade, é forte, autoridade. Porque Satanás sabia que Jesus vinha para tirar a autoridade dele. E foi negociar de novo. Te darei tudo, porque me foi dado. Quem que deu? Nós vamos descobrir isso no estudo. Amém? Foi clarificador? Foi clarificador aí para os alunos via plataforma digital no YouTube? Deus abençoe vocês. Próxima aula, segunda-feira, não percam. Alunos, não percam. Quem foi abençoado nessa noite, responda com forte amém. Amém. Todos receberão um lanche, mas não vai ser agora não. Um dia desses aí a gente faz um lanche juntos, amém? Não é para ficar pensando que já tem coisa preparada. Vocês estão bem, já jantaram, estão bem nutridos. Deus abençoe vocês. Vamos lá.